Muy buenas tardes Boa tarde y buenas noches e boa noite en los lugares donde em ya es de lugares noche. onde já é de noite. A todos los A hermanos todos os y hermanas irmãos e reunidos irmãs reunidas en los diferentes nos diferentes países. países. Hoy viernes Hoje, 12 sexta, de julio de este 12 año de julho deste ano 2024 2024. y también allá E também lá, en donde se encuentra el onde se misionero Miguel encontra o Bermúdez Marín, missionário Miguel Bermudes Marim, en la congregación que na congregação que pastorea pastoreia el reverendo o Antonio reverendo Charielo Antônio en Adielo, Quito, Ecuador. em Quito, Equador. Para esta ocasión Para esta ocasião, temos o tema o semeador semeando a semente da palavra, que foi pregado em 24 de abril de 2016 em São Salvador, El Salvador. El Salvador, El Salvador, el sembrador, o semeador, que es el tema que é o tema que tenemos para hoy. Ahí que donde temos dice para el hoje, aí sembrador, onde diz o semeador. en el estudio bíblico, No estudo escribe bíblico Cristo, el Hijo del escreve Hombre. Cristo, Filho do Homem. El sembrador, O semeador, quem é o semeador, pois? el Hijo del Hombre. O Filho do Homem. El sembrador sembrando la O semilla de la semeador palabra. semeando a semente da Él palavra. nos leyó Ele nos leu allí la escritura de San ali na Mateo, escritura de São capítulo Mateus, 13. capítulo 13, Comenzó en el verso 13, vamos começando a ir no al verso verso 18, 13, vamos ao versículo 18, donde nos dice, onde nos diz, del capítulo 13, oíd capítulo pues vosotros la 13, parábola del ouve, sembrador. pois, a parábola do Cuando alguno oye la semeador. palabra del reino Quando alguém ouve a palavra do y no reino la entiende, e não a entende, y escribe el evangelio de e Cristo escreve o Evangelho de Cristo, ahí encima, viene aí el em malo y cima arrebata lo vem que o fue mal sembrado e en su arrebata o corazón. que foi semeado em seu Este es el que coração. fue sembrado Este é o junto que al foi camino. semeado junto ao caminho. En ese verso Nesse 19 versículo 19, dibuja una estrella de desenha David. uma estrela de Davi Y también él escribe e ahí, também escreve aí. en esa oración te dice, Nessa no lo oração entiende, diz escribe, não entende, escreve não entende. Viene el malo, cuando alguno Vem- oye la palabra del reino y no le Quando entiende, alguém ouve a viene el palavra malo do y reino, vem o arrebata mal lo que e fue sembrado en su arrebata o corazón. que foi semeado em Este seu es el que fue coração. sembrado junto al camino. Este foi semeado Y el que junto fue ao sembrado en caminho. pedregales, O que foi semeado em este es el que oye pedregais, la esse é que palabra ouve a palavra y al momento la e de recibe con momento a gozo. recebe com alegria. Pero no tiene raíz Mas não tem en raiz sí, em si mesmo, sino que es de corta senão duración. que é de curta Pues al duração, venir la aflicción pois o la ao vir a persecución por aflição causa ou a de la perseguição palabra, por causa da luego palavra, tropieza. logo tropeça. O sea, cuando viene la Ou seja, persecución quando vem as perseguições por causa por causa del mensaje, da mensagem, luego tropieza y ahí logo el hermano tropeça, o William irmão escribe, William escreve, é um o sea, covarde. se va a correr como un Vai cobarde correr como um covarde por todo lo que le por causa tudo que lhe causa el mensaje. a mensagem. Arranca y se va. Pues dice, yo no Se quiero arranca que e me se vai, já persigan, não quero que me persigam, así que yo mejor me voy. assim que eu já me Pero vou. vean, esos son Mas veja, cobardes. esses são covardes. El que fue sembrado O que entre foi espinos, semeado entre este es el espinhos, que oye la palabra, este é o pero que el ouve a afán- palavra, pero el afán mas de este siglo mas y o el afã engaño de las deste riquezas século e o engano ahoga a das palavra riquezas y se hace afogam infructuosa. a palavra e Mas as el que foi faz sembrado em boa infrutífera, terra, mas o que foi semeado em boa terra, este es el que oye y entiende este é o la que palabra ouve e y da su entende a fruto, palavra e dá fruto, fruto, e dá fruto, e produz 60 y a 30 100, a 60 e a 30 por El um. que foi sembrado em boa O terra, que aí foi dibuja uma semeada estrela de David à em la boa derecha, terra, escreve escribe uma los que estrela de Davi entienden, à direita e escreve os que e entendem. também dibuja abajo E uma piedra desenha angular e as abaixo uma pedra angular e as referiu outra eras. palavra dizendo, E "El reino referiu dos outra cielos palavra é dizendo: semejante a um o homem reino que do sembrou céu é buena semilla em semelhante seu ao campo." homem que semelhou uma boa semente em seu campo. Escreve uma estrela de Davi à direita. Mas enquanto dormia, os homens, Vino veio seu inimigo e sembrou seu cizaña inimigo e entre semeou o trigo e joio se entre foi. o trigo e se foi. E quando saiu a E hierba quando saiu a erva e deu fruto, então apareceu também o joio. Vieram então os servos do pai de família e disseram: Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? De onde, pois, tem joio? E desenha uma estrela de Davi, uma pedra angular e as eras.
Eles disse, um inimigo tem feito isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos e arranquemos? Ele disse, não seja que arrancando o joio, arranque também com ele o trigo. Deixai crescer juntamente um e outro, e no tempo da ceifa direi aos ceifadores, recolhei primeiro o joio e atai em molhos para queimá-lo, mas recolhei o trigo em meu celeiro. O semeador semeando a semente da palavra. Pode se sentar. Tenham a bondade. Nos diz na mensagem o juízo em neste estudo bíblico, que se preparou nesta ocasião para ele. E ali colocamos estas escrituras e essas porções. Na página 11 desse estudo bíblico, onde coloquei o tema juízo, esse extrato diz o que quer chamar a atenção desta corte novamente, ou seja, testemunha de defesa. Eu quero chamar a atenção desta corte e mostrar a vocês que as promessas são unicamente para crentes. E nesse lugar ao lado escreve as promessas são unicamente para crentes. Não para manufaturados, impacientes ou excêntricos. Isso muda o quadro, não é assim? São unicamente, não para aquelas pessoas que dizem que são crentes, mas somente para crentes, não para aqueles que dizem ser crentes. Vocês sabem, Satanás também diz que é um crente, mas não é para isso. Isso é somente para os verdadeiros crentes. E essa testemunha da defesa esses nomes são crentes ou não? Porque ao fim, o testemunho da defesa é esse vivificador da palavra mesma, da própria palavra. Ele escreve aí, o Espírito Santo, o testemunho de defesa, o vivificador da palavra. Ele sabe se um crê ou não. Ele que tem sido investido por Deus para assegurar que se cumpra. Aleluia. Ele é quem comprova, ele quem assegura que se cumpre. Ele é o que sabe se caiu em terreno correto ou não. Esta testemunha da defesa da palavra, notem, eu quero chamar novamente a atenção aos crentes. O testemunho de defesa sabe que se é assim ou não. Ele é o vivificador da palavra. Agora vejam como, nas eras passadas, não se tinha o conhecimento de que era trigo e de que era joio. Por quê? Porque ainda os mesmos mensageiros representados nesses servos, quando lhe perguntaram, ou seja, o pai de família, nessa parábola, lhe perguntaram que se desejava que eles arrancasse o joio, e o pai ele responde, não faça assim, que vai arrancar também o trigo, que não tinha a revelação, consequentemente não tinha os ministérios para realizar esse trabalho nas eras, ou seja, durante a dispensação da graça. Mas vejam vocês, que logo que se fecha a porta da dispensação da graça, a qual temos visto que no ano 2018, já ao final,
Ele estava nos falando em vários anos anteriores que a porta da dispensação da graça estava por se fechar. E o trabalho dos anjos cegadores seria realizado em uma nova dispensação. Para entrar a essa nova dispensação, a dispensação do reino, o trigo. Serem colocados ali o trigo. Não para que o joio estivesse metido na dispensação do reino. Consequentemente, ao fim da dispensação da graça, ele prometeu enviar os anjos ceifadores para fazer essa separação, essa segregação. E esse ministério, sim, sabe quem é trigo e quem é joio. Agora vejam como os escolhidos de Deus, ao estar dentro da dispensação do reino e serem colocados dentro da dispensação do reino, com esses ministérios, eles conhecem de que espírito são. Essas pessoas que entraram à dispensação do reino e também que espíritos são os que não têm entrado. Porque tem essa percepção profética, a qual Deus deu desde antes da fundação do mundo, porque somos atributos de Deus. E ao serem manifestados na Terra, é como um switch que Deus vai aprender o que cada pessoa tem aí em seu coração, o qual foi semeado pela palavra, pela mensagem. Por isso, quando Ele nos fala, em muitas mensagens anteriores, que nos falava dos 7 trovões, nos falava da dispensação do reino, nos falava de fé de rapto, e nos falava do título de propriedade, tudo isso estava mostrando, tanto o irmão Branham quanto o nosso irmão William, o que seria no futuro. E os que não têm percepção profética, tomam isso e logo pensam, olha, isso já se cumpriu ou não há mais nada. Esse mesmo pensou e pensam muitos da mensagem do irmão Branham. Pelo que ele falou, já depois não viria mais profetas e já com a mensagem e com o mensageiro, o reverendo William Branham, já com isso Deus termina a sua obra. E estão esperando ainda. Assim, muitos neste tempo, pensando o mesmo, de nosso irmão William, já com ele, tudo terminou e estão esperando que regresse. Mas volta a repetir o mesmo. E não veem que os profetas falam sendo inspirados por Deus, porque o Espírito de Cristo neles e falam como se muito neles falaram como se neles se cumprissem essas palavras, essas profecias, essas revelações que estavam trazendo ao povo no seu tempo. Agora vejo vocês como o povo de Deus ouve, sabe e conhece por seu fruto e que espírito é cada pessoa. Antes se via como todos iguais, mas dentro havia sido semeado pelo inimigo outra semente. Vejam, mas que foi regada, porque que o sol cai tanto sobre o trigo como o joio e é regado, e todos crescem e dão frutos, e pelo fruto é que se conhecem de que espírito são. Que semente era. Agora segue dizendo essa mensagem. E de novo chama a atenção dessa corte para a promessa da palavra, que está em dúvida. Ele estabeleceu num tempo que essas coisas deveriam acontecer. Bem, como vocês podem ler na palavra erradamente, mas agora esses tipos que diz, deixa-me ver o que acontece. Vejam, eles nem sequer leem a palavra corretamente. Isso é, se o homem é um verdadeiro crente, e com isso não estabeleceu o limite de tempo, ele também quer que a corte lembre que essa palavra está escrita e Jesus Cristo é a palavra manifesta, disse, a palavra é uma semente que um semeador semeou. E a semente só pode se reproduzir a si mesmo, reproduzir sua promessa, se está no terreno correto e vivifica a semente. Amém. Como estamos mudando o caso, não é assim? Tem que estar no lugar correto.
E aí escreve, a semente tem que estar no terreno, lugar correto. Um grão de semente posto sobre esse escritório nunca dará uma colheita. Um grão de milho aqui em cima, em Pedra Azul, não dará nada. Um grão de milho tem que cair no terreno que tem sido fertilizado para esse grão de milho, ou não crescerá. Ele diz que sua semente é a semente que o semeador semeou e tem que cair no terreno correto, esse terreno fértil. É uma semente que tem que cair nesse terreno, ou não pode ser vivificada. Ou, em outras palavras, o Espírito Santo, o testemunho de defesa, diz que ele nem sequer pode chegar a ela até que caia no terreno correto. Ele é o vivificador deles. Ele põe 3 círculos, e um pequeno e um maior, e um outro maior ainda. Ou seja, a alma onde está semeada, essa semente, alma, espírito e corpo, porque o ser humano é trino. Agora vejam, na página 17 desse estudo, na mensagem desse extrato que coloquei aqui, Sabedoria contra a Fé, diz o irmão Branham. Muito bem. Olhem, ele diz, algumas saíram, e quando a semente saiu, ao pregar a palavra, algumas caíram ao lado do caminho, e põe número 1, como a água no lombo dos patos, escorre. Como a água no lombo dos patos, escorre. Algumas caíram em pedregais, escreve 2. Tinha somente um pouquinho de pó que foi soprado ali. E cresceu, mas não tinha raízes. Não tinha lugar para pôr suas raízes. Agora vou fazer algumas ilustrações aqui, e eu espero não ferir sentimento. Ele escreve ao lado 3 classes de pessoas que escutam a palavra. Essa foi a igreja. E eu espero não ferir sentimentos. Vem, essa foi a igreja católica. Eles disseram que estava edificado sobre a rocha. E eu estou de acordo com eles, seguramente estou de acordo com eles, correto. Não tem terra nem barro nele em absoluto, não tem terra de onde crescer. Por quê? Porque eles não puderam produzir uma vitamina bíblica, porque eles nem sequer creem nela. Eles e a doutrina são dogmas romanos. Não há palavra nela em absoluto. Vem? Caiu em pedregais. Essa foi uma super sabedoria. Oh, irmão, estou dizendo, eles o tinham de maneira super, de forma, eles apresentaram da maneira da psicologia, enormes e grandes edifícios e bem vestidos, se olhava como sacerdote santo de deuses e tudo demais. Quanto escutaram esse testemunho dessa mulherzinha que acaba de sair, tem aqui, quero que escutem alguma sexta, alguma quarta por aqui, e algumas pessoas tinham que dar testemunho. Alguns deles seguiram por muito tempo, como eles. Eu mesmo fui lá ao México e vi esses poços de cal, onde esse bebê dos monges, quando os sacerdotes os tinham, por esse bebê, onde foram queimados nesses poços de cal e coisas como essa. Isso é o que fez o comunismo brotasse no México. Escreve no México o comunismo. Eles destroçaram essa tonteria, e isso é o que fez que o comunismo brotasse lá. Nunca tema o comunismo. Deus está usando o comunismo. Eu creio nele. Eu não creio nele. É do diabo, mas Deus toma o diabo e usa, e como fez com o rei Nabucodonosor, que conquistou e tomou Israel. Vem, fixem-se, a Bíblia não o prova. Um dia estudaremos. Deus levantou para vingar aos filhos de Deus dessa prostituta antiga. Isso é exatamente o que a Bíblia diz. Diz que a queimariam com fogo, e ela chegaria ao fim de sua condenação. Isso é exatamente o que vai acontecer a ela também. Ali está ela.
Essa é a que caiu em pedregais, tão pouquinha terra que a coisa não podia crescer, morreu. Então, essa foi a super sabedoria. Então, algumas caíram em terrenos protestantes, mas depois de um tempo, a grande sabedoria das grandes denominações sufocaram o espírito. Nos dias dos milagres passaram. O doutor falando de tal, disso, isto e o outro. Não há tal coisa. Perfeito? Sufocou. Tudo sufocou. Sufocou tudo o que sufocou o Espírito para tomar a sabedoria. O Espírito Santo caiu nos dias de Martim Lutero, o Espírito Santo caiu nos dias de Juan Wesley, o Espírito Santo caiu nos dias da igreja primitiva pentecostal. O que tem feito as denominações com sua sabedoria tem sufocado. Tem sufocado o quê? A semente. O que é a semente? A palavra. Não significa isso, significa isto aqui. E o que diz as pessoas? Não significa isso. Significa isto aqui. O captam ou não? Muitos desses ministros são de coração honesto. Você tem conhecido e sentado e falado com eles, ainda no tema do batismo, muitas coisas. Eu tenho pedido que qualquer venha discuti-lo. Eu disse, irmão Branham, se nós disséssemos isso, nossas igrejas nos deixariam fora. Eu disse, que é mais para vocês, a palavra de Deus ou sua igreja? Vocês nunca irão mais adiante nesse povo de denominação. Bem, se nega a palavra, está mal. Mostra que a sabedoria é feita pelo homem. Agora, os protestantes se sufocaram o espírito deles quando eles começaram a tomar a sabedoria em lugar de fé na palavra, a sabedoria organizacional, no lugar de fé, a palavra. Todos que entendam, digam amém. Escreve fé na palavra. Fé é que o grupo de homens dos metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais, evangélicos, e todos formularam. E breve eles vão formar uma confederação de igreja, a qual será a imagem da besta. Escreve dali à direita, a confederação de igreja é igual à imagem da besta. E ele terá o mesmo poder desta nação, Apocalipse 13:11. Agora estejam pendentes e vigiando o que está para acontecer. Aí na América do Norte, com essas eleições de agora, e todo o movimento que se estará realizando, porque tudo vai desembocar nessa imagem da besta. Lembrem que nos falou no livro das eras. Vamos ver onde diz dessa sexta visão. Nas 70 semanas de Daniel também nos fala disso. Vamos ver aqui o livro das eras. Na página 360 abaixo, na sexta visão, se levantou na América uma mulher muito formosa, mas também muito cruel. Vejam, muito cruel. Ela tinha as pessoas completamente sob seu poder. Eu creio que era o adiantamento da Igreja Católica Romana, ainda que sabia que podia ser a visão de alguma mulher levantando-se com grande poder na América, eleita pelo voto popular feminino. Aí onde diz América, escreve USA, Estados Unidos. Vamos ver aqui no livro. No livro vermelho, porque é também aqui o que escreve. Onde diz, a sexta visão se levantou na América, escreve Apocalipse 13.
escreve à esquerda a imagem da besta. Aí podem ver essa imagem da besta se levantar na América do Norte. Agora, vejam, pode ser literalmente uma mulher que pelo voto feminino chegue à presidência, ou pode ser a Igreja Católica, ou as duas. Ou seja, onde se cumpre, da forma que se cumpra, assim é. Portanto, estejamos com nossos olhos bem abertos enquanto essas coisas, porque são sinais que nos mostram que estamos chegando já ao fim do cumprimento dessas 7 visões, as quais faltam 2, porque a sétima segue dizendo, a sétima e última visão, ouvi uma explosão terrível. Quando eu dei a meia volta para ver, unicamente o que vi foram ruínas, crateras e fumaça sobre a terra da América. Escreve explosões, explosões, escreve atômica. Página 61. 361. A sétima e última visão, ouvi uma explosão terrível. Escreve à direita, escreve sétima visão, a destruição de USA, Estados Unidos. Quando dei a meia volta para ver, unicamente o que vi foram ruínas, crateras e fumaça sobre a terra da América. E escreve USA, Estados Unidos ao final, do norte. Escreve onde diz, quando dei meia volta para ver, escreve, Elias não estava nos Estados Unidos, estava na América Latina e o Caribe. Ou seja, onde estava o espírito ministerial de Elias em sua 5ª manifestação na América Latina. Ou seja, veja que essas 2 últimas visões, uma e a outra, ou estão juntas, ou pode também passar um tempo determinado por Deus entre a 6ª visão e a 7ª visão. Mas é curto. O tempo que seja é curto. Ou seja, o que desejamos é que se cumpra plenamente essa 6ª visão. Porque sabemos que já o próximo que se vê é a 7ª, já é uma destruição atômica sobre a América do Norte. E já isso pertence à grande tribulação, porque o juízo divino da grande tribulação não tocarão a igreja noiva. Já ela estará para esse tempo na ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, desejamos que seja um tempo bem curtinho, que falte logo que se cumpra essa 6ª visão, porque já sabemos que logo já o que vem é destruição. Ou seja, como dizia nosso irmão William, e depois da visão da tenda, do cumprimento da visão da tenda, não tem mais nada, não há mais nada. E por isso ele dizia, desejamos que se cumpra a visão da tenda. E vejam como estamos já nessa etapa, na qual é a mais importante de toda essa etapa da visão da carpa da tenda, e de toda a terceira etapa, a parte mais importante é esta que estamos agora, porque é a que está recebendo a igreja noiva, a fé de Rapa. Logo, depois disso, já é para as insensatas e o povo hebreu olhar essa vindicação que o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel está no meio da igreja noiva. E, consequentemente, aí é que o povo hebreu dirá, se este é o que estamos esperando, que faz lá? Do qual, na página 22 do livro de citações, na página
Nesse parágrafo abaixo, a mesma coisa, os judeus vão ter o grande tempo de batalha antes da vinda, agora da perseguição, correndo outra vez a pátria, leva a eles como um montão de ovelhas novamente ao Monte Carmelo lá. Quando o Senhor Jesus Cristo venha por sua noiva e vejam lá, eles dirão, esse é o que temos esperado. Ali está ele se levantará com saúde em suas asas. Agora, todas essas profecias têm que se cumprir nesse tempo, porque estamos no tempo do cumprimento dessas visões e profecias que não se cumpriram, as quais se cumprem e se cumprirão as que faltam neste tempo final. Agora, segue dizendo nessa mensagem que estamos lendo, diz, e ele terá o mesmo poder desta nação. Apocalipse 13. Que eles tinham lá e causará uma perseguição contra os santos, como eles fizeram no princípio da Igreja Romana, vem? Isso é onde se está se dirigindo agora, e por isso que a palavra está sendo semeada agorinha, onde quer, afaste-se disso, saiam disso, vem? Agora bem, a sabedoria o sufocou. Sua própria sabedoria estrangulou o Espírito Santo deles. Permite provar a vocês pela Bíblia, em Apocalipse, capítulo 3, onde acabamos de passar pelas eras das igrejas. Jesus havia sido estrangulado e sua igreja estava fora, tratando de tocar a porta para chamar outra vez. Irmão Branham toca o púlpito. Isso é exatamente o que diz. Eu estou à porta e chamo. Se algum homem tem sede, e se somente me deixar entrar, entrarei. Mas ninguém abriu a porta. Vem, eles o deixaram fora. O que era? Eles tinham... A semente caiu neles, bem, mas algumas caíram no vale da perseguição. Algumas sementes entraram pelo vale de perseguição. O vale é onde um encontra água no melhor terreno. Quando algum toma... Alguém que tenha sido copiado, até que toda a teologia tenha sacado dele, riram dele, zombaram dele, que tem sido passado pelos moinhos e tiraram tudo dele, até que metade está pronto para ser mordido. Um encontrará que há um pouco de umidade ali, isso é correto, no vale. Esse homem tem sido lançado no vale, tirado fora de sua organização. Eles estão melancólicos. Eles lhes dizem, estão melancólicos, senão no vale, nós dissemos ali no vale. Vocês sabem, ali onde o lírio também cresce. Vocês sabem, correto, no vale, muito bem. Alguns caíram no vale da perseguição. Provas duras. Algumas dessas sementes caíram ali, em vale de perseguição. Provas duras são chamados todos, como o lírio foi chamado Beelzebul, e fizeram burla dele, bolaram dele, mas esse vale a rios de água. Veja aqui nessa mensagem que ele pregou. Diz irmão William Soto Santiago, em 26 de agosto de 1900, que intitulou A Bênção da Árvore que produz a 100 por 1. Nos diz, este é um tema que de momento alguém vê e talvez pensa que não tem muito nele, mas tem muito. Porque o próprio Jesus falou da semeadura e da colheita. Falou dos seres humanos como árvore, falou da sua igreja, seus filhos como trigo, e falou também dos filhos do mal como joio. Assim que este tema tem muita importância, e para este tempo tem uma importância muito grande, porque é o tempo onde deve ser realizada uma colheita. Portanto, esse é o tempo em que todas as árvores devem ter fruto, bom fruto, porque a árvore que não dá bom fruto será cortada e lançada fora. Assim diz João, no capítulo 3 de São Mateus, versículo 10, o apóstolo
Ou seja, João Batista, corrige João Batista, São Mateus capítulo 3, versículo 10, precursor da primeira vinda do Senhor com espírito e virtude de Elias em sua terceira manifestação, diz: o machado está posto à raiz das árvores, portanto toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. E também Jesus nos falou disto, referindo-se aos seres humanos como árvores, no capítulo 7 de São Mateus, versículo 17 diz: assim toda boa árvore dá bons frutos, mas a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar mau fruto, nem as árvores más dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim que por seus frutos os conhecereis. Aí está o que falamos no princípio, que o fruto de cada árvore, aí que se sabe se é trigo ou joio. Agora segue dizendo nosso irmão William, e o primeiro fogo no último dia, é o primeiro povo que recebe esse fogo da grande tribulação, todo fogo que tenha na grande tribulação, fogo vulcânico, fogo atômico e todo fogo que se acenda aí como juízo divino. Isso é para as árvores que não dão bom fruto, os quais não podem ir à ceia das bodas do Cordeiro com Cristo, e os quais não podem ser, consequentemente, transformados para ter um novo corpo. Neste estudo também está o extrato da mensagem, os ungidos dos últimos dias, onde aqui nos diz, na página 7, deste estudo, diz este extrato: temos os ungidos dos últimos dias, diz o irmão Branham. Não só de pão vive o homem no físico, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nos damos conta que pedimos somente através da palavra qual é Deus. O sol vem e amadurece o grão. Não pode amadurecer todos de uma vez no processo, se amadurece constantemente até que seja uma espiga inteira. Assim é hoje com a igreja. Sua infância começou na era do obscurantismo, quando estava debaixo da terra. Agora tem crescido até a madurez. Podemos ver perfeitamente como Deus, através da natureza, não se deixa molestar a natureza. A natureza não se deve molestar. Esse é o mal de hoje. Estão deixando cair bombas atômicas nos oceanos e a Terra está se arrebentando. Aí escreve bombas atômicas nos oceanos, arrebentando a Terra. E não sabem que estão fazendo um grande dano na Terra. Somente estão causando, mas os quais está caindo ali, se cortam as árvores, se represam o rio, transbordará. Tem que encontrar o modo de Deus para fazer as coisas e ficar ali. Temos denominado as pessoas, as igrejas, as organizações, e vejam o que temos. Mantenham na forma provista por Deus. Se dão conta que manda a chuva, regressando ao nosso texto dos justos e dos injustos, aqui em Mateus 24, que seria o sinal para os últimos dias. Agora, se esse sinal somente se dará a conhecer nos últimos dias, então terá que ser depois da abertura dos selos. É um sinal do fim. Isso será quando estas coisas estejam... Isso é para quando essas coisas acontecem. Será no tempo do fim, e será um sinal. Agora, para os escolhidos, não estejam confundidos nestas coisas, o podem ver, então tem que ser revelado. Tem que ser exposto. Exposto o que? O trigo e o joio.
para que não estejam confundidos como estiveram confundidos nas eras. Notem que ambos os trigos e a erva vivem por meio da mesma unção do céu, ambos se regozijam nele. Vamos ler algo aqui. Porque vejam vocês o que nos falou nessa parábola Jesus do trigo e do joio, e o que ele nos falou da erva. Olhem no versículo 26 do capítulo 13, nos falou ali, onde diz: e quando a erva cresceu e frutificou, então apareceu também o joio. Agora olhem com que compara o irmão Brana o joio, o qual sai de entre a erva. Página 60 do livro de citações. Agora temos que ler aqui esta visão para ter um quadro aqui mais claramente dentro da erva e do joio. Parágrafo 527. Era como às 3 da manhã, eu suponho, eu me havia levantado e olhei frente de mim e eu vinha para baixo até o Jordão. Parecia como eu estava parado no mapa da Palestina. E eu vinha para baixo até o Jordão e desenho à esquerda uma estrela de Davi. Escreve Jordão. Ao lado esquerdo até acima, e parecia como eu podia ouvir o cântico. Ele estava cantando, e como me aproximava do rio, eu olhei para trás e vi por qual rio havia vindo, e havia caminhado 2/3 pela via até o Jordão. Desenhe à direita uma estrela de Davi. Eu olhei ao outro lado do Jordão e disse: oh, louvado seja Deus! Ao outro lado onde estão colocadas todas as promessas. Toda a promessa está colocada na terra prometida. E desenhe uma pedra angular e uma estrela de Davi até a direita. Uma pedra angular e uma estrela de Davi. E acima escreve: Jordão é igual morte. Palestina é igual todas as promessas. E abaixo, caminho estreito, Jordão é igual morte, Palestina é igual todas as promessas. Caminho estreito. E então encontrei a mim mesmo. Então, quando entrei dentro da visão outra vez, parecia que eu havia levantado até acima e colocado em uma estrada estreita com um irmão. Eu nunca soube quem era o irmão. E à direita desenha uma estrela de Davi. Já sabem quem é o irmão. E à esquerda, com um irmão. Ele sublinha tudo isto e o sublinhar até a esquerda assinala uma estrela de Davi que desenha. Eu olhei ao redor e disse: agora eu estou seguro e sei que esta é uma visão. O Senhor Deus está aqui. Como ele sabe que Deus estava ali? Porque ali estava o instrumento onde Deus estava manifestado. E parecia que como todos tinham medo. Eu disse: que coisa é que todos temem tanto? E veio uma voz e disse: há tal perigo nesses dias. Há uma coisa horrenda que é morte, quando ela te pega. E eu vi as ervas sendo amassadas. Ali estão as ervas. Agora vejam.
enquanto estava a chuva caindo sobre o joio e o trigo, ou sobre o trigo e o joio, não se via quem era quem. Estava crescendo entre as ervas, vejam, um e o outro. Mas vejam vocês, nas eras não se podia definir quem era trigo e quem era joio. Tenham na mente essa parte da erva e como a compara aqui. Ou seja, aí quando falei, quando compara ele aqui, aí está falando do Espírito Santo. Que dissesse assim. Eu vi as ervas sendo amassadas e olhei, e aqui vem uma víbora enorme e monstruosa arrastando-se através das ervas, das ervas. Vejam vocês, esse rastro da serpente, onde está metida, a serpente antiga, o diabo Satanás, estava metida dentro de onde foi semeado o trigo, mas que não se sabia que estava ela metida aí, colada aí, recebendo também a chuva. Agora vejam vocês, onde é descoberta o joio, onde é descoberto o rastro da serpente no caminho estreito. E eu pensei, agora sabendo que isto é uma visão, então essa víbora monstruosa se arrastando entre as ervas, veja, o joio é semente da serpente. Porque diz ali, no versículo 26 do capítulo 13, e quando sai a erva e dê seu fruto, então apareceu também o joio. Consequentemente, o joio, se pode dizer aí, que apareceu também a serpente. Porque estamos de regresso ao Éden, portanto tem que estar a serpente, antigo diabo, Satanás, aí também, no meio do trigo. Diz que o joio se sentará com o trigo, há um escrito. Vamos ver se vamos conseguindo, de uma mensagem. Ou aqui mesmo no livro de citações. Se sentará. Ou se senta, vamos ver. Logo buscamos e vamos ler, vamos seguir aqui. Eu pensei agora, sabendo que esta é uma visão, então eu verei que este animal ou esta besta é. E ela se arrastou para cima na estrada. Aí estava exposta nessa estrada estreita, porque o diabo é exposto. E tão breve como eu avistei ela, eu sabia que era uma mamba. E a víbora supostamente representa pecado, morte. Aí escreve acima, serpente é igual, pecado, morte é igual. 666. 666. Vamos ver na 1368, citação. Vamos ver se é na 1368.
Na página 153, Jesus disse: nos dias finais, quando o tempo se tem acabado, escreve à esquerda uma pedra angular e a grande reunião venha, e muitos virão e sentarão no reino. O reino de Deus está dentro de vocês. Agora se sentará no reino, na dispensação do reino, quando é aberta essa porta, e entram. Vejam, aparentemente vamos todos entrar. Mas o que acontece? Olhem, muitos, as ervas virão. Aí está novamente a erva. Agora já sabemos que são as ervas, o joio, a serpente. A erva virá e se sentará bem com o trigo. E dirá: agora espere um minuto, Senhor, eu falei em língua, gritei, dancei no espírito, lancei fora demônio e falei em língua e todas essas coisas. Que diria ele? Olhe, operadores de iniquidade, nunca sequer os conheci. O que é iniquidade? Pergunte a alguém que você sabe que deve fazer e recusa-se a fazer. Eles conhecem essa palavra, a ouvem, escreve os personificadores. E ao lado direito escreve o reino de Deus, até acima. Agora na mensagem, nessa mensagem também, ele escreve nessa porção que os joios se sentariam com o trigo. Eles conhecem a palavra, ouvem os personificadores, ou seja, que eles escutam. Por isso que no livro dos selos, onde ele nos diz que haviam estado em cultos como este, e escutaram, ouviram todas essas coisas que esses profetas haviam predito. Mas o que aconteceu? Eles desprezaram a misericórdia de Deus por última vez. Agora, na página 369, agora fixemos nos 2 versículos de Apocalipse 6, ou seja, o que acontecerá, os que se mofaram e riram da pregação da palavra vindicada do Deus vivente. Esses profetas estarão ali e farão todo tipo de milagre. Escurecerão o sol e todas essas coisas através desse tempo. Logo que eles clamarão as pedras e os montes que os esconda da mesma palavra da qual antes haviam zombado, porque agora podiam ver que vinham. Diziam: nos escondeis da ira do Cordeiro, ele é a palavra. Eles se zombaram da palavra, agora aí estava a palavra encarnada. E haviam zombado grandemente desses profetas, mas agora veio a palavra encarnada. Ele escreve no anjo de Jesus, Moisés e Elias. Por quê? Na vinda do Filho do Homem, ele vem com seus anjos. Escreve à direita a palavra encarnada. Porque não se arrependeram? Não puderam, já era demasiado tarde. E eles conheciam muito bem o castigo que eles esperavam. Haviam ouvido tudo isso. Vê que haviam escutado? Eles haviam estado em culto como estes. E haviam escutado todas essas coisas. Eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que seus profetas haviam predito. Escreve ali, à esquerda, haviam ouvido o que vinha. Mas o haviam rejeitado. E desenha uma pedra angular à esquerda e escreve Apocalipse 19, do 11 ao 16. Mas haviam rejeitado, desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. E aí abaixo escreve Moisés e Elias, os que recebem essa mensagem recebem misericórdia. E também à direita escreve misericórdia por última vez. E quando alguém despreza a misericórdia, o único que resta é o juízo. Pense, então ali se encontrava, não tinha onde se esconder. A Bíblia diz que diziam aos montes e às rochas que caíam sobre nós, e escondeis da cara daquele, escreve juiz. E essa obra de reclamo que vem como leão da tribo de Judá, como juiz.
da cara daquele que está sentado no trono, e escreve trono de Davi, ou seja, no seu trono, e o trono de Davi é essa manifestação final. Esse é o trono de Davi. Tão simples assim. E da ira do cordeiro, escreve Leão. Eles trataram de se arrepender, mas o cordeiro já havia vindo para reclamar os seus. Eles clamaram aos montes e às pedras, ou seja, reinos e governantes oraram, mas fizeram muito tarde. Não havia sangue no propiciatório. Foram buscar misericórdia lá, orando, pedindo misericórdia, foram ao trono errado, porque ali o que há é um trono de juízo. Consequentemente, você vai ao trono que deseja receber o que há nesse trono. Se vai ao trono de misericórdia, vai receber misericórdia. Se vai ao trono de juízo, vai receber juízo divino. Depende de que trono, a que trono você vai. Com Elias e Moisés. Reclamação, escreve à esquerda. E também escreve o trono de Davi. Agora vejam o que segue dizendo na página 60 do parágrafo 527. Ele se arrastou para cima na estrada e tão breve como eu tomei a vista dela, eu vi que era uma mamba. E a víbora supostamente representa pecado, morte. E assim eu olhei até ela e ela olhava enojada até a mim. E lambia a sua língua e aqui vinha. Mas quando chegou muito próximo de mim, a serpente corria rápido em frente, então alguma coisa a detinha a uma distância. Não me podia morder. Já quando está nessa estrada, já se pode ver isso que estava se movendo entre as ervas, e era essa mamba, essa serpente, mas já está lá, descoberta. Vejam o joio, como é descoberto, em que etapa é descoberto na igreja, em que etapa da igreja do corpo místico de Cristo é vista e é tirada pelos anjos cegadores, porque sabem esse ministério. Quem é quem? Sabe tirar o trigo e colocá-lo no celeiro e colocar o joio na grande tribulação. Tão simples assim. E se voltava ao redor, no outro lado, ou seja, quando diz tirar o trigo e colocá-lo no celeiro, são escolhidos, sendo colocados na era da pedra angular. E sendo preparados para receber a transformação e o rapto. Consequentemente, serem colocados na ceia das bodas do Cordeiro. Mas o joio serem colocados na grande tribulação, pois esse é o mais fácil. Eles não recebem a revelação a pé de rápido, consequentemente não são transformados e automaticamente ficam na grande tribulação, ou seja, são colocados nos juízos divinos que estarão caindo na terra, porque ao não ser transformados vão ficar na terra e vão receber o juízo divino. Assim que são colocados na grande tribulação, não tendo eles a transformação. Porque, vejam, estiveram vendo a um trono onde não estava a misericórdia de Deus e, consequentemente, não estava a promessa, as promessas contidas neste trono. E se voltava ao redor, no outro lado, e tratava de se aproximar por este lado, a serpente se via para trás e tornava um arranque e se torcia até diretamente a mim. E sua velocidade se ia acabando até que, fim, chegando a um alto total. Então, o momento se sacudia e assim se movia para trás. Mas não me podia amassar. Então voltou e olhou ao meu amigo e foi até meu amigo. As palavras que enviei aos pastores. E tudo vai se cumprindo plenamente.
O que se cumpriu em parte em tempos passados, se cumpre plenamente neste tempo. E eu pensei, se alguma vez me pega, será morte instantânea. É estranho que todos estavam assustados. Quando essa coisa te pega, é uma morte instantânea. Por quê? Se vai ao Éden lá, a serpente atinge o diabo, Satanás, que se encarnou ali, nesse chefe, ou o cacique, era o líder dessa raça da serpente. Vejam, pegou ali, ou seja, já vocês sabem o que ocorreu ali no Éden, e isso produz morte. Ou seja, se te pega isso, é morte. Se pega a árvore da vida, é vida. Depende de que árvore de qual você come. E se deixa pegar, tocar. Nós estamos do lado do Espírito Santo. Pegue dentro, na alma, no coração. Veja, porque sabemos que vai produzir esse toque de Deus. Vida, a qual em sua primeira vida nos deu o corpo teofânico, obtivemos a salvação e vida eterna. E pegando ele em sua segunda vinda, para viver eternamente. E ele estava avançando, e meu irmão até acima. Oh Deus, tenha misericórdia de meu irmão. Onde está ocorrendo isto? Como eu disse, nessa estrada estreita mais acima, onde já está em uma era, em uma nova dispensação, onde o povo, no começo dessa dispensação, está sendo preparado para ir à ceia das bodas do Cordeiro. Consequentemente, para ir lá, se requer a pele rápido, e consequentemente se requer o corpo eterno e glorificado, e consequentemente se requer crer no cumprimento da segunda vinda do Senhor. Assim como foi em sua primeira vinda para ter o corpo teofânico, se requeria crer no cumprimento da primeira vinda do Filho do Homem, nesse jovem carpinteiro Jesus. Eu disse, se essa semente lhe pega alguma vez, ele matará. Nesse momento, a serpente se voltou até a mim quando eu disse isso, e me olhou outra vez, e uma voz veio sobre mim e disse. Agora vejam como se identifica a serpente, como se o joio, quando se identifica, aí vem o ataque. Esse ataque final, que a besta está e seguirá sendo e chegará plenamente ao final. Porque eu digo está, tanto no físico como no espiritual, ou no espiritual como no físico, está se tendo uma batalha muito grande, a qual está a simples vista não se vê, mas nesse campo espiritual, essa luta, essa batalha, já se vai vendo cada vez mais e mais marcada aqui na Terra. Tem dado poder para atá-los, e o pior está dentro deles. Ele disse, ó Deus, que devo fazer... Deus, que devo fazer eu? Há uma coisa que deve fazer. Você tem que ser mais sincero. Eu disse, Deus, perdoa-me por minha sinceridade. Deixa-me ter sinceridade. E quando eu alcei minhas mãos até acima, ele outra vez, ali houve uma grande coisa que veio sobre mim, me levantou para cima, parecia como meu corpo inteiro foi carregado com alguma coisa. E eu olhei a serpente, e então ela avançou até a mim e podia fazê-lo todavia. E eu disse, Satanás, no nome do Senhor Jesus Cristo eu te ato. E a serpente, como fumaça azul, voou fora dele e se fez um riso, fez um sinal como um S maiúsculo, como feito ao revés, um signo Y, e quis dizer, ata este e qualquer coisa debaixo dele, porque ele era o pior. A direita faz um S, uma fumaça azul caiu fora dela, e isso é ao revés, e ali abaixo desenha um S ao revés. Esse sinal como uma convulsão. A minha esquerda escreve azul.
E sufocou a morte e o irmão estava livre. E eu fui e a amassei. Agora há algo aí, nisso. Vamos seguir. Eu disse, agora eu tenho que descobrir a respeito disso, porque é uma visão. E eu peguei sobre a coisa e ela voltou assim, parecia como uma manga de vidro em um jarro, e se voltou cristal sólido. E eu disse, pensa disso, que breve um azul. E ele foi tornado em vidro e foi fundido. E precisamente seguindo, uma voz veio e disse, tu podes desatá-lo também. Assim que eu disse, então Satanás, para conhecê-lo, então eu te desato. E quando eu fiz, começou a vir vida outra vez, movendo-se. E eu disse, eu te ato para trás no nome de Jesus Cristo. Aí desenho uma estrela de Davi, uma pedra angular, e logo outra estrela de Davi à esquerda. E quando fez, a fumaça voou fora dele outra vez. E sufocou a si mesmo diretamente para trás outra vez, e se tornou em cristal. Escreve à esquerda fumaça azul e à direita fumaça azul até acima. O azul na parte, e essa fumaça azul lhe dá vida. Aí escreve azul, fumaça azul, o azul que era justamente ao lado dessa oração. E se tornou em cristal. Então, quando fez isso, essa voz diz, agora tu tens de ser mais sincero do que és para fazer isso. Então, desenha uma estrela da via esquerda. Então, me deixou. Ano passado, quando eu vi a Bíblia, eu tenho escrito aqui mesmo, à mão, que Josué veio através do deserto, mas ele estava pronto. Quando ele se aproximou ao Jordão, Deus o chamou fora. Disse, esse dia eu começaria a engrandecer diante das pessoas. Então ele levou aos filhos de Israel ao outro lado do Jordão, a terra que o Senhor lhes deu, e dividiu a terra prometida. Ele desenha uma estrela de Davi à esquerda. Escreve acima este dia. Agora podem ver ali tudo isto, que esta visão nos está mostrando aqui o que é este joio entre a erva, o qual é a serpente antiga, o diabo, ou seja, o rastro da serpente. Para falar mais claro, agora segue dizendo, onde nos detivemos, aqui no estudo que estamos lendo dessa mensagem, a bênção da árvore que produz a 100 por 1. Logo vocês seguem lendo dessa mensagem dos ungidos dos últimos dias, porque logo ali ele segue falando do que produz e, por exemplo, de frutas. Logo podem lerem vocês mais adiante. Se falou no estudo, o que a continuação seguia dizendo, os ungidos dos últimos dias. Podem ter ali. Lendo na página 11 a 13 dessa mensagem. Está em um estudo que falou da árvore de laranja. Agora segue dizendo nesse estudo bíblico. Lembrem que a ceifa é o verão. É no verão. Lembrem que a ceifa é no verão. E por isso é que Cristo, falando da vinda do reino de Deus e do Filho do Homem vindo com seus anjos, em seu reino nos fala do verão, agora e agora. Estamos no tempo onde a parábola do trigo e do joio tem que se cumprir e tem que se realizar a colheita. E é muito importante que cada pessoa seja colhida como trigo.
como filho e filha de Deus. Logo que se realize a colheita e os mortos em Cristo ressuscitem em corpos eternos e nós sejamos transformados e nos vamos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Muitos dirão, como diz Jeremias, capítulo 8, versículo 20. Vamos ler para que fique gravado. Passou a ceifa, terminou o verão e nós não temos sido salvos. Isso será o clamor dos que ficarão na terra para a grande tribulação. Mas os escolhidos poderão dizer, quando tenha terminado a ceifa, passou a ceifa, se acabou o verão e nós... Ele vem para nos salvar, como vem em sua primeira vinda. Agora como? É como ele virá para nos salvar em sua segunda vinda. Em Filipenses capítulo 3, versículo 20, mas nossa cidadania está no céu, de onde também esperamos ao Salvador, ao Senhor Jesus Cristo, do qual transformará o corpo de nossa humilhação para que seja semelhante ao corpo de sua glória, com o poder com o qual pode também sujeitar a si mesmo todas as coisas. Ou seja, Ele em sua segunda vinda vem para quê? Para nos salvar também. Para nos salvar da grande tribulação. Passou a ceifa, acabou o verão e nós fomos salvos. Temos sido transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, vem para nos salvar. Na página 91 do livro de citações, parágrafo 785, a palavra de Deus é uma semente e, quando é semeada, ela dará vida, produzirá exatamente do que está falando. Se não o faz, então não é semente de Deus. O semeador não soube como semear. Ele não era enviado de Deus para semear a semente. Pode ser que esteja semeando sobre uma pedra, mas quando é semeado, está semeada a semente. Deus cuidará que caia no lugar correto. Escreve, o semeador é o Filho do Homem. E acima escreve, a semente da palavra falada produz o que foi falado. E desenha aí acima à esquerda desse escrito uma pedra angular e as eras de uma estrela de Davi. E à direita, também desse parágrafo, desenha uma pedra angular e as eras. Foi no tempo da ceifa, lendo no estudo, foi no tempo da ceifa que Josué passou o Jordão com o povo, o qual lemos aí nesse extrato do livro de citações. Logo que o irmão Branham está relatando essa visão, nos fala de Josué. Ou seja, que depois disso, que ele viu desse grande perigo, veja a apertura, que estava mostrando a irmão Branham nessa visão, onde a morte, representada aí nessa víbora, qual representa o Jordão também, que é morte, estaria amagando e tratando de pegá-lo, pegar a igreja noiva e, sobretudo, ao mensageiro, ao instrumento. E logo veja vocês que nos fala de Josué passando ao povo em seco, ou seja, o Espírito Santo passando ao povo a terra prometida. Vejam, por um lado, vemos que a morte se levanta na América do Norte e vemos logo crateras e fumaça sobre a América do Norte, sobre a imagem da besta. E vemos, por outro lado, nesta visão, o ataque, a apertura, que se aproxima e faz cada vez mais forte, e ao final, sendo colocados na terra prometida. Aí vem os dois caminhos. Um leva à destruição e o outro à terra prometida do novo corpo.
Quando no tempo da ceifa que Josué passou o Jordão com o povo, no tempo da ceifa o Jordão crescia e transbordava. E esse foi o tempo, conforme a Josué capítulo 3, versículo 15, que Deus ordenou ao passar o Jordão com o povo, e Deus ia com ele, e a arca do Senhor ia adiante. E agora vejam vocês, a arca de Jeová tem que ir adiante, com os sacerdotes que a levam e o povo de trás a certa distância. Quando os sacerdotes tocaram com seus pés a água do Jordão, o Jordão se abriu. E o Jordão representa a morte. Agora vejam que Deus estava ali com Josué e com o povo, para através de Josué passar o povo em seco à terra prometida. E Deus estava ali. Porque Deus, para se manifestar, tem que usar um véu de carne. Consequentemente, em Josué estava Deus. E neste tempo final, nosso Josué, o Espírito Santo, está no meio da igreja noiva e passaremos em seco o Jordão. Passaremos em seco sem ver morte a terra prometida do novo corpo. E estaremos. Enquanto a terra estará passando pelos juízos divinos, a ceia das bodas do Cordeiro. Agora segue dizendo nosso irmão William nessa mensagem mais adiante. E agora vimos o quadro claro do que estará acontecendo neste tempo final. Vimos o que é o Jordão, vimos o que é a bandeira levantada contra o inimigo que virá com o rio. Como o rio, virá como o Jordão. E é no tempo da ceifa onde o Jordão se transborda, e é no tempo da ceifa onde o anticristo, que tem por nome morte, o cavaleiro do cavalo amarelo, vejam vocês, se transbordará a morte, e Deus levantará a bandeira contra ele. Porque vejam vocês, até contra Cristo se levantará. Isso é levantar contra a segunda vinda de Cristo nesse tempo final. Assim como se levantou a serpente ali, nessa visão para atacar ao amigo do irmão Branham, ou seja, que aí nos está mostrando que esse amigo do irmão Branham, nessa visão, era o que estava cumprindo a segunda vinda do Senhor. Tão simples assim. Mas olhem isto, diz irmão William, mas não saberão que o Cordeiro se haverá convertido no leão da tribo de Judá, no rei de reis e senhor de senhores, em sua obra de reclamação. Agora podemos ver o tempo em que nós estamos vivendo, no tempo mais glorioso de todos os tempos. Para quando venha esse tempo de apertura, vejam vocês, isso será o inimigo vindo como um rio, contra o povo de Deus, da igreja de Jesus Cristo, transbordando o Jordão. Mas vamos passar a terra prometida. Chegamos ao tempo final, chegamos ao tempo onde toda árvore tem que dar fruto. Tem que ter fruto para poder ser colhida o fruto. Colhido o fruto para que a árvore não seja desarraizada e lançada no fogo, senão que seja árvore do jardim de Deus. Na página 156 do livro de citações, parágrafo 1396 nos diz desta página 156, mas em obediência, essa mulherzinha de fé é que vive por fé, a noiva, a pessoa que está aqui, lá ou longe em alguma parte, outra parte, alguma outra igreja, alguma outra denominação, seja o que seja, e crê na palavra de Deus, obediente, esperando em amor, que a promessa da era seja confirmada. A promessa da era seja confirmada. Ela está vigiando por isso. Ela é parte dessa palavra. E ela está vigiando para que sua vida manifeste essa palavra. Irmãos, não podem ver isso? Espero que isso não tenha se passado despercebido. Ele escreve acima, esperando que a promessa desta era seja confirmada.
Irmãos, não podem ver isso? Espero que isso não tenha passado despercebido. O corpo está esperando. O qual é a palavra? Esperando pela vida que é o Espírito, que o confirme e o faça vivo. Isso é o que ela está esperando. Nenhuma outra vida funcionará nela. Ela não pode vir à vida de uma outra forma. Ela, todavia, o sente ali fora. Ela sabe o que vai acontecer. Então, ali acontece. Então, ela desperta. E Deus disse que assim seja. E ela saiu como a primeira saiu. E escreve acima, esperando como Ruth. E também escreve mais acima, aí no parágrafo mais acima, que o Espírito confirme a água viva. E onde diz a palavra esperando para que a vida, que é o Espírito, aí escreve em carne e desenha uma pedra angular e as eras. Aí, ou seja, estava esperando através das eras. O irmão Branham dizia, este Espírito Santo que temos chega a se encarnar. Ela está esperando que esse Espírito, que o Espírito confirme agora mesmo, ou seja, em carne. E aí onde diz, ela despertará, à esquerda desenha uma pedra angular. E também, mais acima, nenhuma outra vida funcionará. Aí desenha uma pedra angular e as eras, e uma flecha, ou seja, uma linha até a pedra angular. Agora segue dizendo. E agora a bênção da árvore que produz a 100 por 1 é a bênção maior que as árvores podem ter. Cristo falando na parábola da vida, da videira, eu sou a vida verdadeira, vocês são os ramos. E agora Cristo diz que demos frutos e que demos muito frutos. Agora, numa livreta ele escreveu as diferentes porções, a 100 por 1, a 30 por 1, e a 60 por 1 e a 30 por 1, e escreveu ao lado 100 por 1, e escreveu os escolhidos, e escreveu 60 por 1, e escreveu ao lado 144 mil. Vamos ver se encontramos aqui. Escreve. Escreve a boa terra como indivíduo. Os filhos de Deus. Os escolhidos escreve em cima gentil. É igual a 100 por 1. Os escolhidos hebreus. 2 pontos a 60 por 1. Os 144 mil hebreus. Apocalipse 7, 2 ao 5 e 14, versículo 1. O resto dos filhos de Deus, dos gentios e dos hebreus é igual a 30 por 1. Aí estão as fátuas. O resto dos hebreus, olha a posição que tem. Os 144 mil mais acima que as fátuas, que as insensatas, ou seja, mais acima ainda que os dos mesmos que estavam na mensagem desde o princípio. Vêm a ser colocados como os últimos, que dão fruto. E como os segundos, 144 mil e os primeiros, a igreja noiva, os escolhidos de Deus, a 100 por 1. Veja que não vale de nada ter começado no princípio e vir agora o grupo de 144 mil e tomar a posição dessas pessoas. Vêm ficar como terceiros. Então, e se é que não cruzaram a linha e são apagados até dessa terceira posição e são tirados também. Agora segue dizendo, e agora Cristo diz o que levemos fruto e demos muito fruto, e o que leva fruto diz que limpará para que dê mais fruto.
no estudo bíblico, também na página que coloquei aqui, o extrato do tema A Rainha de Sabá nos diz, diz irmão Branham, temos edificado escolas, escola bíblica, seminário, temos edificado edifício formoso, mas certamente isso não foi a comissão. Essas coisas estão bem, não pode ser nada mal contra essas coisas. Elas tiveram sua parte, mas isso não foi a comissão. A comissão foi ir por todo mundo e pregar o Evangelho. A pregação do Evangelho foi para demonstrar o poder. Então, quando ele escreve, ele mandou pregar o Evangelho não para construir escolas, hospitais, seminários e coisas assim. Tem que ser assim, que diz o seguinte versículo: esses sinais seguirão aos que creem. As manifestações são as demonstrações, são para as obras da palavra feitas reais. Quando a palavra é pregada, os sinais da palavra confirmam que a palavra é verdade. Se não a confirma, não provém do coração de fé, não se ancora no coração de fé. Não disse Jesus que parte da semente semeada caiu junto ao caminho e as árvores a comeram, parte caiu em pedregais e os espinhos demais e afogaram a riqueza do mundo. E não disse ele que parte deu fruto, qual a 100 por 1? Vê? Vocês devem deixar primeiro que a palavra caia no tipo de fé, no tipo correto de fé. E escreve à esquerda, terreno é igual a fé. E logo essa fé produz o que a palavra diz. Porque a palavra é uma semente, a palavra de Deus. Aqui é uma semente. Aqui é uma semente que um semeador semeia e toda semente produzirá seu gênero. Se é posta nas condições corretas, ele escreve ali as obras da palavra feitas reais. Agora segue dizendo nosso irmão William: mas o ramo que não dê fruto será cortado e lançado no fogo. Isso nos fala do que estará acontecendo neste tempo final. Veja na página 9. Que é um extrato que coloquei aqui. No livro de citações está, fala somente... Pode fazer a separação o anjo do Senhor. Da mensagem da semente de discrepância. Página 141, parágrafo 1260. Aqui se colocou um pouquinho mais. Aqui se colocou um pouquinho mais. Vamos ler do livro de citações. E lemos aqui o escrito que ele o que ele escreveu aqui ao lado desse extrato. Notem no versículo 41, Mateus 13. Os dois também, muito próximos, tão próximos nos últimos dias, até que ele o fez. Ele não podia depender de alguma certa igreja para separá-los, digamos, metodista, bautista, pentecostais, para separá-los. Ele disse que enviará seus anjos e desenha uma pedra angular para separá-los. Escreve à direita. Um anjo vem para trazer a separação, a segregação entre o certo e o errôneo. E ninguém pode fazer isso senão o anjo do Senhor. Ele é o que vai dizer o que é certo e desenha outra pedra angular. Ele que vai dizer qual é certo e qual é errado. Ele diz que enviará seu anjo no último tempo. Não anjo abaixo por aqui, senão anjo no último tempo. E desenha novamente uma pedra angular à direita. E reuniria, aí está a obra que está se realizando, essa obra de reclamação. Veja, reunir, faz esse trabalho correspondente à obra pela qual ele veio.
Sabemos que este é o tempo vindouro da colheita agora. Veja aonde na pedra angular. Por isso não podia ocorrer abaixo. Não anjo aqui abaixo, não através das eras, através de seus mensageiros. Tinha que ser em uma era eterna, a era da pedra angular, onde Deus, o anjo do pacto, a coluna de fogo, estaria manifestando-se, ou seja, o Espírito Santo estaria se manifestando os ministérios de Moisés e Elias, os quais estariam trazendo a separação, a segregação, e o que pode fazer isso é o Espírito Santo, o anjo do Senhor, operando os ministérios de Moisés e Elias, esteve operando em cada mensageiro nas eras, na porção correspondente, mas não estava sendo operado nesses mensageiros, os ministérios de Moisés e Elias. Portanto, não podia realizar a colheita em nenhum dos tempos desses mensageiros. A ceifa não se poderia realizar em nenhum dos mensageiros. Desde Paulo até nosso irmão William Santiago, não podia se realizar a colheita, a segregação entre o certo e o errôneo. É neste tempo no qual Deus está operando os ministérios de Jesus e de Elias, para falar mais claro. Agora o anjo em realidade é interpretado um mensageiro. E vemos que temos 7 anos das 7 eras, não agora, através das eras da igreja, e vocês podem encontrar um montão de mensagens, onde nosso irmão William fala, porque sempre escuta, e quando escuta, logo coloca no extrato onde o irmão William fala que está se realizando a colheita, está realizando a ceifa, que está o Filho do Homem operando esse ministério de Moisés e Elias e realizando esse trabalho. Mas vejam, não houve a separação, não houve segregação entre o certo e o errôneo. E toda deixa essa bênção toda. E para todo mundo nesse tempo, todos eram trigo. Ele estava profetizando o que seria mais adiante, no cumprimento dessa escritura de São Mateus, capítulo 13. Deus enviando os anjos cegadores para realizar esse trabalho, consequentemente, Deus tinha que trazer a mensagem, ou seja, nessa mensagem que ele começou já de cheio por aí em 74, e tinha que ser nessa data, porque nessa data estava também nascendo o instrumento no qual essa promessa ia se cumprir. Tinha que estar sendo pregado a mensagem da era da pedra angular e dispensação do reino, ou seja, todo o conteúdo do que Deus estaria realizando no fim do tempo, no fim da dispensação da graça, onde esse ministério estaria grandinho, e então Deus podia começar a operar no meio da igreja noiva essa promessa, essas profecias, essas visões que foram mostradas em visão no reverendo William Branham, onde Deus deu mais luz, e nas mensagens do irmão Branham, e nas mensagens das boas novas, das notícias que nos trouxe o Dr. William Santiago. Agora é o tempo do cumprimento de todas essas promessas, de todas essas profecias, de todas essas visões. E à esquerda escreve ceifa, e acima escreve na separação. Enviará seus anjos. Busque bem onde isso ocorreu de Paulo para cá. Busque-me onde no tempo do irmão Branham ocorreu essa segregação, onde se identificava pela palavra quem era o trigo e quem era o joio. Busquem onde no tempo do irmão William estava realizando essa separação, essa segregação. Não podia ser porque estava vivendo na dispensação da graça. Não estamos na dispensação do reino, mas como temos percepção profética e não tem essa visão da parte de Deus, a revelação do que foi trazido na mensagem, porque é uma só mensagem, consequentemente, ficam com a letra. Não veem logo o cumprimento dessa letra. Na separação enviará seus anjos. Moisés e Elias, a reunião e colheita. Escreve aí acima. Moisés e Elias, que trabalho estariam realizando Moisés e Elias?
a reunião e a colheita. Colocamos no tema assim uma vez, a um estudo. Vejam na página 64 do livro de citações, parágrafo 562, nos diz: Mourem, a chuva da manhã, chuva reclamadora, tem ido até adiante. Agora, o que havia acontecido? A chuva da manhã estava sendo plantada, a chuva da tarde caiu. O que aconteceu? Sodoma e seus sodomitas queimados. Abraão recebeu o filho prometido. Jesus disse: deixam crescer junto, o joio serão ligados, envolvidos e queimadas. O trigo irá ao celeiro. Bem, a chuva tardia está à mão. Não veem vocês as duas ceifas vindo até aqui? E desenha uma pedra angular. As duas ceifas vindo até aqui, recebendo o seu último aguaceiro. Eles têm vindo ao longo desse último aguaceiro. Vem então o que acontece? Os anjos e o Senhor desaparecem. A chuva tomou lugar. Então a chuva desenha uma estrela. Em cima do parágrafo escreve chuva da manhã e chuva da tarde. Nesse mesmo estudo bíblico, na página 12 escrevi esse extrato. Vamos ver o que ele escreveu ao lado desse extrato do 562 para que o tenha. Ele escreve a chuva da tarde, o filho prometido. Abraão, Sodoma e Gomorra. Segue dizendo nosso irmão William: temos que ser ramos com frutos, como indivíduos, os frutos de Cristo em nós, os frutos de um cristão verdadeiro. Isto é em nós, como indivíduos. Na mensagem, mostra-nos ao Pai, que é um extrato também, e coloquei aqui nesse estudo. Vejam esta partezinha aqui, onde diz, da mensagem mostra ao Pai, diz o reverendo William Branham: olhem, esta é a comida que vocês necessitam para a vida eterna. Deus em sua palavra. Olhem, a Bíblia diz que a palavra de Deus é uma semente que o semeador semeou. Agora nós sabemos que vocês estrangeiros aqui, vocês sabem quando vocês semeiam uma semente, se semeiam trigo, bom, produzirá trigo. Se vocês semeiam aveia, produzirá aveia e dá seu cuidado adequado. Assim é com a palavra de Deus. Se vocês tomam qualquer promessa de Deus e a colocam produzirá exatamente o que é a vida dela. Colocar essa palavra na terra correta, os escolhidos de Deus. Ele escreve aí: a palavra produz segundo o seu gênero. Segue dizendo nosso irmão William: e na igreja do Senhor Jesus Cristo, como corpo místico de crente, tem que a igreja dá o fruto como filhos e filhas de Deus, são o fruto da igreja que vem pela vida de Cristo manifestado na árvore noiva, a planta de trigo, a noiva, a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. E na página 108 do livro de citações, parágrafo 946, nos diz aí: a vida que está na palavra, ou seja, no germe escreve em alma, e acima do parágrafo escreve o germe, a vida está na palavra. E desenha 3 círculos, um pequeno, um maior e outro maior ainda, e com a vida está na palavra, ou seja, o germe na semente.
E a palavra é a semente que o semeador saiu a semear. A vida, então, é Cristo. Ele escreve E.S, é o Espírito Santo. E em cima, então, é Cristo, escreve E.S. Então, é Cristo na palavra, vindicando pessoalmente a você algo que você não pode fazer, provando assim que é Ele e não você. Assim chegamos a ser escravos do amor dele, uma noiva. E escreve vindicando, confirmando. E assim escreve a palavra é a semente. E assim chegamos a ser escravos do amor dele, uma noiva. E no estudo bíblico, ao lado desse extrato, escreve a vida é Cristo na palavra. Vimos assim, um pouquinho assim por alto, todo esse grande mistério deste tema que temos para hoje, o qual, como ele nos disse ali, falando desse tempo da bênção da árvore que produz a 100 por 1, ele nos diz que um não vê, que não está, pensa que não tem muito, mas olhem, podemos dizer que o tema, um dos temas importantes deste tempo final, porque é o tema onde é realizada a obra de colheita, de ceifa, porque chegamos ao tempo onde é reunido o trigo e também o joio. E já para terminar uma parte onde diz, o joio será juntado, e logo que é juntado, logo esse rapto virá. Está no livro das Eras, editado. Ou sem editar, vamos ver se rapidinho lo encontramos. Ou sem editar, vamos ver se rapidinho se encontramos. Que quando é juntada a cizaña, quando é juntado o joio, depois disso vem o rapto. En este es la 320. La 320. Pero en el azul es la 317. No azul é 367. Já íbamos a acabar, pero vamos acabar, mas vamos a ler esta partecita aqui. Ler essa partezinha aqui. O grão de trigo que chegou a ser uma planta para a colheita, escreve o trigo. Assim como toda planta de trigo é o grão de trigo, nem toda planta é utilizada na colheita, assim também é com a igreja. Nem toda a igreja é a noiva. Vem? Veem vocês isto? Nem tampouco é dada a vida eterna à igreja inteira, mas uma parte é juntada no alfolí, no celeiro, e outra parte é reservada para que possa entrar na vida eterna, na segunda ressurreição. E escreve uma parte, que é juntada no celeiro, outra parte escreve 2. Essas são as fatas insensatas, para que possa entrar na vida eterna, na segunda ressurreição. E outra parte escreve 3, que é conhecido como palha, é queimada no lago de fogo. Isto é exatamente o que diz João Batista e também Jesus, quando diz que o trigo seria juntado no celeiro e a palha seria queimada. Lucas 3,17, Jesus disse, colhei primeiro o joio e logo recolhei o trigo. Vejam, aqui coloca a parte que é juntada no celeiro e a outra que é reservada à vida eterna na segunda ressurreição, depois do milênio. Mas vejam vocês, aí nos fala desse grupo dos 144 mil, os quais ressuscitam depois da grande tribulação. E esses estão no milênio. Consequentemente, são de uma categoria maior que esta
outra parte que é reservada para a vida eterna, logo depois da ressurreição ao final do milênio. Jesus disse, e o 4, aí escreve, colhei primeiro o trigo, o joio, e logo recolhei o trigo. Mateus 13:30, o movimento ecumênico juntará as igrejas joio, porque o joio tem que ser juntado primeiro, ainda que seu fim é ser queimado, elas não são queimadas quando são juntadas, mas que são reservadas para o tempo futuro, o qual é o fim de 2000 anos, ou seja, na segunda ressurreição. Já uma vez que o joio tenha sido juntado, o rapto pode acontecer. E em realidade acontece em algum momento quando o joio é juntado e quando o anticristo é revelado. Aí é que é dado a conhecer, é exposto, como foi exposto ali nessa visão, essa mamba, essa semente na estrada, e já não tinha, quando você vê na pista uma serpente, aí todo mundo vê, mas quando está metida entre as ervas e fazendo toda a maldade e todas as coisas, e aí poderíamos dizer tanto, porque entre as ervas que esteve escondida essa semente, este joio, essa serpente fazendo dano aos filhos de Deus, e não se podia identificar ainda, estava escondida entre as ervas, bem astuta como é a serpente, mas logo quando é descoberta, aí não pode se esconder de nada, está nessa estrada estreita. Então virá o dia quando todos estarão juntos, como é visto em Daniel 7:10. Aí escreve o rapto logo que o joio é juntado. O rei estará ali com sua esposa, e em frente a ele estará a multidão que serão julgados. Todos estarão ali. Todos os livros são abertos. Uma disposição final de todos é feita. A colheita certamente está cumprida. Os livros são para sempre fechados. E acima escreve, o juízo é igual, o espiritual, depois da sétima era. O semeador semeando a semente da palavra. Nos colocamos de pé e deixamos assim, neste tema, o semeador semeando a semente da palavra, a nosso amado irmão e amigo doutor William Soto Santiago.